Bem-vindos a esta análise. Olha só que coisa absolutamente fascinante sobre a Lua. A gente passa a vida inteira olhando para ela no céu noturno, né? Mas a verdade é que nós nunca conseguimos ver tudo. Graças a um fenômeno chamado rotação síncrona, a Lua gira em torno do próprio eixo exatamente no mesmo tempo em que orbita a Terra. O resultado disso? Apenas uma face fica visível para o nosso planeta. O outro lado? Bem, o outro lado continua lá, existindo plenamente, mas sempre escondido na escuridão. E é aqui que a gente conecta a astronomia com o nosso bolso. Essa é uma metáfora simplesmente perfeita extraída do nosso material de origem. Pensa bem, muitas vezes a gente olha apenas para o lado iluminado e visível do dinheiro e acaba ignorando completamente o que está escondido no escuro. E o grande perigo é que aquilo que não está sendo visto sobre as finanças pode estar influenciando de forma super silenciosa todas as decisões do dia a dia. Então, vamos mergulhar fundo nisso. O contraste entre a matemática fria e a emoção revela a premissa central da nossa exploração de hoje. Os maiores problemas financeiros que as pessoas enfrentam não estão na matemática, no tamanho do salário ou nas células de uma planilha. Eles estão, na verdade, nos impulsionadores emocionais invisíveis. Quando o lado emocional não é compreendido, não importa o quão bom seja o planejamento do lado visível, a conta simplesmente não vai fechar. Parte 1. O lado visível do dinheiro. Tradicionalmente, a nossa sociedade aborda a organização financeira focando puramente na superfície, naquilo que dá para ver. Esse é o lado iluminado. É acompanhar as contas, verificar o salário caindo, pagar os boletos do mês e planejar os investimentos. Claro, são passos fundamentais, com certeza, mas focar apenas nisso dá uma falsa sensação de controle. O grande problema é acreditar que preencher planilhas e cortar gastos vai num passe de mágica resolver a relação de longo prazo com o dinheiro, enquanto os padrões de comportamento continuam sendo totalmente ignorados. E é justamente por focar só nos números que começam a surgir aquelas desculpas que quase todo mundo já disse ou pensou, como a clássica, nossa, eu nem sei onde gastei tudo isso. O lado racional do cérebro entende perfeitamente o que precisa ser feito. A matemática é bem clara. Mas os hábitos? Os hábitos insistem em repetir os mesmos padrões ruins de sempre. É a frustração pura de tentar resolver um problema emocional usando só uma calculadora. Parte 2. O lado oculto e emocional. Agora a gente vai explorar o lado sombrio da nossa metáfora. O verdadeiro impacto em uma vida financeira não vem daquilo que é fácil de contar. Vem do que nunca, em momento algum, vai aparecer em um extrato bancário. Aqui está aquele núcleo invisível que age silenciosamente nos bastidores. Estamos falando de coisas profundas, sabe? O medo da escassez, a culpa logo depois de gastar, a ansiedade de abrir o aplicativo do banco, aquelas compras feitas no modo automático e, claro, o silêncio e a falta de conversa sobre dinheiro dentro de casa. Tudo isso influencia cada comprinha, cada dívida e cada tentativa de economizar. É fascinante e até um pouco assustador observar com essas crenças que vêm profundamente enraizadas lá da infância, agem como uma barreira gigante, invisível, para o crescimento financeiro. Ouvir frases como "o dinheiro é difícil de ganhar", "pessoas ricas são gananciosas" ou "isso não é para gente como nós", acaba moldando uma visão de mundo onde a prosperidade parece proibida, inatingível. Isso sabota qualquer esforço racional de juntar dinheiro. Parte 3. O piloto automático financeiro. E com tantas emoções e crenças ocultas no comando, surge um fenômeno bem perigoso. Muita gente passa a conduzir a vida financeira completamente no piloto automático, sem nem perceber quem está realmente no volante. Os sintomas são clássicos. Evitar olhar a conta por puro medo do que vai ver lá, ou fazer aquela compra por impulso depois de um dia estressante de trabalho só para dar um alívio. A sociedade muitas vezes rotula isso de um jeito totalmente errado, chamando de falta de disciplina ou preguiça. Mas, na real, essas ações são gritos de um profundo desequilíbrio emocional com o dinheiro. Parte 4. O dinheiro e o lado sombrio. O material de origem faz um paralelo fantástico aqui com aquele álbum lendário do Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. É uma obra-prima que fala sobre o que acontece dentro da mente humana quando a vida pressiona de todos os lados. O tempo passando, as expectativas, a busca por equilíbrio mental e o dinheiro. Isso ilustra brilhantemente a essência da mensagem. A desorganização da vida não é causada pelas notas de papel ou pelos numerozinhos na tela do celular, mas sim pela forma como cada pessoa reage internamente à imensa pressão que envolve a vida financeira. Parte 5. A ilusão da matemática. Durante décadas a fio, a lógica convencional foi super direta. Gaste menos do que ganha, poupe e invista. Mas cá entre nós, essa matemática é uma baita ilusão se não vier junto com uma profunda consciência emocional. O conceito crucial aqui é a educação financeira emocional.
Nenhuma, literalmente nenhuma estratégia financeira se sustenta no longo prazo se a gente não entender o comportamento humano. É sobre reconhecer o que se sente um segundo antes de passar o cartão de crédito e, principalmente, questionar aquelas velhas crenças que não servem mais para nada. É exatamente aí que mora a verdadeira estabilidade. Parte 6. O exercício de autoconhecimento. Para conseguir preencher esta lacuna gigante entre o lado visível e o lado invisível das finanças, os autores trazem uma atividade prática muito interessante, desenhada justamente para puxar para a luz aquilo que sempre fica escondido. A mecânica é super simples, mas incrivelmente poderosa, e funciona para todo mundo, adultos, adolescentes e até crianças. A gente só precisa de uma folha de papel, uma caneta e, o mais importante de tudo, um ambiente totalmente livre de julgamentos para poder refletir em paz. Funciona assim. De um lado da folha, a gente detalha o que é aparente. Por exemplo, eu guardo dinheiro para um objetivo. Ou eu ajudo nas contas de casa. Do outro lado, o foco vai direto para os segredos emocionais. Eu gasto muito rápido quando fico ansioso. Ou eu tenho vergonha de falar sobre dinheiro. Colocar essas duas metades lado a lado traz um contraste que é muitas vezes chocante, mas extremamente revelador. A grande mágica desse exercício está na descoberta. Só o fato de perguntar qual lado foi mais fácil de preencher já abre portas enormes para a compreensão. Quando a gente cria espaços para uma reflexão honesta, segura e sem apontar o dedo, o aprendizado que acontece é genuíno e dura a vida toda. Aqueles padrões automáticos finalmente são tirados do escuro. Então, o ponto crucial é este. Educação financeira de verdade não é sobre ter um controle extremo e viver na privação. É sobre ter clareza interna. Quando a gente joga a luz sobre aquilo que antes ficava escondido no piloto automático, as escolhas deixam de ser só uma resposta desesperada ao estresse. E aí o dinheiro perde aquela aura de vilão ou de mistério insolúvel e assume seu papel de direito. Apenas uma ferramenta para viver melhor. No fim das contas, o equilíbrio financeiro não nasce apenas da renda do quanto cai na conta todo mês. Ele nasce da consciência. A pergunta definitiva não é quanto dinheiro a gente ganha, mas sim como a gente se relaciona com o dinheiro. E é com essa provocação maravilhosa que a gente conclui a nossa exploração de hoje. Se o lado oculto sempre esteve no comando até agora, talvez seja a hora exata de pegar esse controle de volta. Uma mudança de perspectiva que tem o poder de transformar não só a conta bancária, mas a vida inteira.